A paz de Jesus mais uma vez, aqui é o canal Nossa Pátria é o Céu. Eu sou o Fábio e nós temos feito estudos da Bíblia, começamos do início do Gênesis, estamos no livro do Gênesis, ainda no capítulo 1, e aqui é mais um vídeo continuando a falar do segundo dia da criação, no qual surgem os céus. Conforme o primeiro vídeo que a gente fez sobre esse assunto, veja bem, no segundo dia Deus faz surgir o firmamento, ou em algumas outras traduções, uma expansão entre as águas, águas que a gente entende que são aquelas mesmas citadas no verso 2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e o firmamento, essa expansão, surge no meio dessas águas, separando as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse firmamento, os céus, porque o firmamento, essa expansão, recebe o nome de céus, veja que é um nome no plural, Hashamai, em plural mesmo hebraico. No entanto, vamos pensar um pouco sobre essas águas, porque essas águas ganham assim, elas representam um grande mistério. Elas aparecem no verso 2, logo depois da declaração inicial, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a questão é o seguinte, essas águas a gente não sabe, pelo menos aqui por esse relato do Gênesis, e de maneira clara, explícita, indubitável, literalmente fácil em toda a Bíblia, nós não sabemos de onde é que elas vieram, em que momento, já estamos usando uma linguagem temporal, com que finalidade, com que objetivo, cumprindo que propósito, mas as águas estão ali já citadas no verso 2, e a partir do verso 3 nós vamos ver Deus dizendo, haja luz, e aí vem o primeiro dia, e aí chegamos no segundo dia, em que surge esse firmamento, essa expansão, os céus separando as águas, em águas acima dele e águas abaixo dele. Só que o que é interessante pensar sobre essas águas é o seguinte, quando é que elas surgiram? Nós já estamos usando aqui uma linguagem, inclusive, de tempo, que é perguntar o quando. E aí eu faço alguns questionamentos, eu levanto algumas hipóteses, alguns pensamentos a esse respeito. Será que essas águas foram criadas por Deus, existiram, se tornaram reais, num período entre o princípio, que está no verso 1, e o primeiro dia, que está declarado a partir do verso 3? E se por acaso isso fosse possível, já que existe um primeiro dia declarado ali quando Deus faz a luz e houve tarde, manhã, o primeiro dia, se houvesse a possibilidade das águas terem sido criadas numa condição entre o princípio e o primeiro dia, o que isso representaria? A gente não tem nem linguagem, nem mentalidade, nem capacidade de imaginar o que seria um período, ou sabe-se lá como é que a gente chamaria isso, que ficaria entre o tal do princípio, em que Deus criou os céus e a terra, e aquilo que seria o primeiro dia, ou seja, as águas seriam prévias ao primeiro dia. Mas como assim? Outra coisa que a gente poderia especular seria, será que as águas são eternas? Ou será que as águas são pelo menos pré-existentes à criação e antes de Deus criar os céus e a terra, as águas já existiriam, só que não está citado na Bíblia? Particularmente não acredito nisso, mas são pensamentos que podem vir, porque afinal de contas o texto ele não é claro a ponto de nos mostrar de onde vieram essas águas. Mas tem uma terceira ideia que me vem à mente. Será que o primeiro dia, na verdade, começa no verso 1, quando Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, até o final do que é relatado como primeiro dia, quando Deus separa a luz das trevas, chama a luz de dia e as trevas de noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, o primeiro dia, na verdade, teria começado no princípio, e do princípio teria ido até esse momento em que Deus, após dizer haja luz e houve luz, separa a luz das trevas, chama a luz de dia, trevas de noite, à tarde, manhã, o primeiro dia. Isso aqui já mostra algo interessante para a gente.
em relação à análise que a gente deve fazer da Bíblia nessa própria narrativa do Gênesis e como a gente deve entender como é que a Bíblia nos dá pistas, são entrelinhas de mistérios que ela guarda, porque veja bem, se o primeiro dia, de fato, pode ser o período entre o no princípio e o ouvitar de manhã, o primeiro dia, passando ali pelo verso 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se o primeiro dia é todo esse período, mas ainda nós temos argumentos, motivos para pensar que esses dias da criação, conforme um dos primeiros vídeos que eu gravei, não representam períodos de 24 horas, pelo menos não necessariamente, não obrigatoriamente. Porque desde o princípio em que Deus criou os céus e a terra ficou sem forma e vazia, surgiram trevas, sabe-se lá de onde, porque havia um abismo ali que também, embora a Bíblia dê ideias do que o abismo possa ser, mas esse abismo não está descrito de maneira clara nesse momento do texto. E ali tem águas e o Espírito de Deus está pairando sobre elas. E aí Deus diz, haja luz, aí a luz surge, aí Deus chama a luz de dia, trevas de noite, aí houve tarde de manhã o primeiro dia. Ou seja, se a gente pensar em tudo isso, isso não precisaria ter acontecido, não necessitaria ter acontecido, e provavelmente não aconteceu mesmo em 24 horas. Então, se o primeiro dia é essa periodicidade desde o no início até o ouvitar de manhã o primeiro dia, é uma periodicidade que pode ser muito longa. Em termos naturais, pode ser muito extensa. Isso já nos dá uma pista, um indício de que é possível, mas ainda entender realmente que esses 6 dias da criação não têm que ser interpretados como dias de 24 horas. Mas aí, voltando para o segundo dia no qual nós estamos, as águas estariam ali e no meio das águas surgem os céus, que vão separar as águas acima das águas de baixo. Mas aí a gente volta na mesma pergunta que a gente fez no vídeo anterior. Afinal de contas, que céus são esses? Esses céus são os do primeiro verso, no princípio criou Deus os céus e a terra? Ou esses céus são outros céus? Vamos ver um pouco mais disso num próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. Um abraço, fique com Jesus. Não esqueça de trazer mais pessoas, de dizer ali que gostou de dar sua participação, de compartilhar, de se inscrever no canal Nossa Pátria é o Céu, de ativar o sininho, tá bom? Faça comentários, compartilhe. Sua presença aqui é sempre muito bem-vinda, a gente fica muito feliz. Tudo para a honra e glória de Deus, que Deus te abençoe. Fique na graça. Até o próximo vídeo.